Na verdade, acho que Renato já fez a sua apresentação, né? Esse coletivo é uma articulação de direitos humanos, né? Como você está vendo aqui, bem diverso, né? Com padres, leigos e leigas, né? Pessoas que estão nesse propósito da gente poder fortalecer, de certo modo, essas lutas que nós realizamos em defesa da vida e dos direitos humanos nessa articulação. Tem uns encontros também que a gente fazia antes da pandemia também presencial, pelo menos um por ano. Já fazem 2 anos que a gente não se encontra, né? E a ideia um pouco hoje é fazer essa análise de conjuntura, né? Mas também para pensar um pouco essas nossas frentes de resistência, né? Por onde é que a gente pode caminhar um pouco, né? Sabemos que tem uma tarefa aí nesse ano bastante complexa, né, que tem a ver com esse fortalecimento da democracia, né? Mas assim, a ideia é um pouco fazer essa análise e também a gente pensar algumas frentes, algumas propostas, né, que esse agrupamento, que esse coletivo, né, que eu acho que essa ideia é muito de fortalecer coletivos, né, coletivos que estão nessa perspectiva. A gente fez esse convite pensando que você possa contribuir conosco nessa perspectiva de trazer esse panorama e, ao mesmo tempo, também algumas questões que a gente possa estar interlocutando. Então, a ideia é que você pudesse fazer aí uma fala nessa faixa aí dos 30 minutos, né, e a gente depois ir trazendo também questões ou cada um de nós pudesse também estar incidindo a partir dessa sua fala. O Renato está fazendo aí, a avó dele está fazendo 104 anos, né? Então ele está né? E ele está seguindo já para ir para o aniversário, né? A Montada, né? Que é uma região aqui do Ceará, lá perto de Itapipoca, né? Que é uma região indígena. Por incrível que pareça, a minha mãe é de Amontada, viu, Renato? Vai ver, a gente é parente. Capaz. Renato com essa cara de Tremembé. Exatamente. Então, 104 anos é uma data muito interessante. Passo a palavra aí para o nosso amigo Renato Rosendo. Obrigado. Bom, gente, então, assim, eu quero primeiro agradecer. Eu tenho imenso respeito por vocês, né? Eu os conheço, inclusive para, né, aqueles que eu não conheço fisicamente, eu conheço porque eu tento me informar dos campos de luta, né, dos territórios de resistência, e eu estou muito perto de vários movimentos em que vocês estão. Né, no caso da luta da mineração, da luta contra o extermínio e encarceramento da juventude, a luta pela reforma urbana, né, dos direitos humanos. Então, assim, eu tenho imenso respeito pelo coletivo e eu quero aqui, em nome desse respeito também, revelar o meu afeto. Né? Assim, tem figuras aqui que, né, com as quais nós estamos caminhando há décadas, né? Aqui do Ceará, né, o Marco, Lúcia, Eliseu, Padre Rino, né? De outros estados, né? Nós já nos encontramos muitas vezes, né, nas lutas aí, Dário, Renato. Então, eu quero aqui falar também desse respeito, que é um respeito carinhoso do afeto, né, daquilo que nos afeta. Eu escolhi 5, digamos, grandes temas, né? Claro que toda análise de conjuntura ela tende a ser repetitiva por quando a conjuntura ela guarda conexão com grandes questões estruturais. Mas, mesmo assim, eu posso partilhar aqui um pequeno PowerPoint, pode ser? Vocês estão vendo? Sim. Bom, eu queria começar, então, porque, diferentemente, talvez, de outros analistas, eu partilho a ideia de que nós estamos vivendo o entrelaçamento de questões de longa duração com questões mais contemporâneas. O que são as questões de longa duração, né, na historiografia? Né? São, sobretudo, né, aquelas, né, que estruturam a sociedade. No caso das sociedades periféricas, né, e aqui eu estou utilizando, né, o conceito de centro-periferia, né, do sistema mundo do capital, né? Ou seja, essas sociedades periféricas como a nossa, né, a sociedade brasileira, latino-americana, ou seja, que tiveram fruto do processo grande de expansão colonial europeia, ainda do século XVI, elas mantêm estas questões e que se aprofundam agora. Por que eu estou colocando isso? Porque está havendo uma
releitura, inclusive das sociedades contemporâneas, querendo apagar as questões de longa duração. Veja, a releitura que está se fazendo sobre a escravidão negra, a releitura que está se fazendo sobre a escravidão indígena, a releitura que está se fazendo sobre a colonização, essas releituras, elas, na verdade, são disputas ideológicas em que, obviamente, isso facilita a ideia de vender a sociedade capitalista como uma sociedade que, de fato, digamos assim, seria, né, melhor. Né? Portanto, é muito importante que nós continuemos a travar a luta das questões de longa duração. As estruturas opressoras, né, as estruturas opressoras do racismo, do patriarcalismo, do machismo, as estruturas segregadoras, né, do etnocentrismo, do eurocentrismo, e destrutivas da nossa natureza, né, dos nossos biomas, né, da própria vida. Uma segunda questão, ainda desse campo das questões de longa duração, é que o Brasil flertou em ser um país que seria, digamos assim, ele deixaria de ser o primeiro dos últimos para ser o último dos primeiros. Né? Essa expressão é uma expressão de uma historiadora carioca, Virginia Fontes, sobretudo muito guiado pela ideia do neodesenvolvimentismo, a lógica de expansão do agronegócio, o Brasil como grande fazenda do mundo, exportador de minério de ferro, em especial para o centro, né, consumidor, né, que hoje é o Sudeste Asiático, com destaque para a China, mas, na verdade, nós continuamos a ser, né, um país inserido de maneira periférica. Né? A ideia de uma alteração da geopolítica, né, aquele ensaio com os BRICS, né, por exemplo, a intenção de um fundo soberano que desse ao Brasil uma nova perspectiva, né, na verdade aquilo não se confirmou e nós mantivemos-nos, né, numa inserção periférica no sistema mundo. Estou colocando isso, gente, do ponto de vista mais largo, estou colocando isso final do século XX, princípio do século XXI. Por quê? Porque o Brasil continua sendo um dos países mais vulneráveis às grandes ondas do desenvolvimento capitalista. Aqui, obviamente, eu tenho que partilhar com vocês, né, esse meu ponto de mirada. Né? Eu sou daqueles que partilhamos na esquerda uma ideia de que o capitalismo ele tem grandes ondas, né? Ondas de expansão, ondas de recessão. Né? E que hoje nós estamos vivendo uma onda de estagnação de longo prazo, né? Inclusive não se sabe, né, por quanto tempo, essa onda de estagnação que, inclusive, fez com que nós, né, vivêssemos isso que nós estamos vivendo agora. Muito em razão, tudo isso, se você for ver, em razão do fim dos 30 anos gloriosos. Né? Você pega ali 45, 75, né? Eu estava lendo ontem um texto do Kalec, que ele falava exatamente disso, né? Ou seja, ele falava das greves de 68 e 69, né? Aquelas greves gigantescas que aconteceram em vários países industrializados de 68 e 69, e ele colocava, né, que uma das coisas que a burguesia e o grande capital fizeram foi estabelecer um tal nível de desemprego estrutural que não permitisse mais greves daquela escala e daquela dimensão. Por quê? Ou seja, o fim dos 30 anos, né, ali de 75, 76, 77, inaugura, né, uma onda de ajuste estrutural com consequências até hoje. Veja, muito do que está acontecendo, por exemplo, nos territórios de mineração em que vocês estão, nas periferias urbanas onde vocês estão, né, deve-se, em especial, a esse ajuste estrutural contemporâneo, né, que ele começa no final dos anos 70, no Brasil ele chega aqui com muito maior força no final dos anos 80, né, no final da ditadura, e se implanta de maneira muito radical a partir dos anos 90. Esse ajuste, ele digamos assim, ele espalha, né, 4 grandes vetores. O primeiro é o da reprimarização dos países periféricos. Veja, por que o Brasil, que era um país que estava se industrializando muito, né, até o final dos anos 70, ele passa a se desindustrializar e passa a inaugurar novas fronteiras. Né? Bom, porque, obviamente, a partir dos anos 70, você tem uma alteração no sistema mundo em que um único país no Sudeste Asiático passa a ser o grande departamento 2 da economia, ou seja, ele passa a ser o grande produtor de bens de consumo da economia. E cabe a nós,
voltar a ser um país de plantation, né? Um país de agronegócio, que vai inclusive, estabelecer novas fronteiras. Por exemplo, o centro-oeste brasileiro, o Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? Essas novas fronteiras, a Amazônia brasileira. Então você tem novas fronteiras de exploração do capital. Só que nessas fronteiras tinha gente, tinha quilombola, indígena, camponês, né? E obviamente isso leva a uma conflitualidade cada vez mais ecocida e etnocida e genocida. É matar gente, matar povos e matar a natureza, né? Esse processo de reprimarização que é causado pelo ajuste estrutural. Eu vou dar um dado só, né, para não ficar cansando com números. O Brasil de 2009, a sua composição, né, entre setor primário e o setor secundário e terciário, né, ele é pior do que era o Brasil de 59. Ou seja, o processo de desindustrialização e reprimarização diz o seguinte: o Brasil é menos industrializado em 2009 do que era, por exemplo, em 59, logo após o varguismo. A distribuição funcional da riqueza, o que é isso? É quanto da riqueza do país vai para a classe trabalhadora, quanto da riqueza do país vai para a burguesia. A distribuição funcional da riqueza em 2010 é pior do que na década de 50. Isso quer dizer o seguinte: de toda a riqueza produzida, a parcela paga ao trabalho, apropriada pela classe trabalhadora, arrancada pela classe trabalhadora, é menor em 2010 do que era, por exemplo, na década de 50. Isso fruto desse processo. Porque o Brasil cresceu, né, nesse ajuste estrutural, né, depois da crise de 77, 78, depois da crise do Collor, FHC cresceu, teve taxas de crescimento robustas, né, com o primeiro, em especial no primeiro e segundo governo Lula, mas muito a partir da reprimarização. Belo Monte, essas fronteiras da mineração, o agronegócio, o preço das commodities, né, a comoditização da economia brasileira. Veja, a tonelada de ferro em 2006 estava custando $200. Quando a Dilma foi golpeada, a tonelada de ferro estava $46. É óbvio assim, que, inclusive, o golpe ele tem uma razão econômica muito evidente. Né? A burguesia deu o golpe porque ela tinha que implementar um programa mais violento de rentabilização dos seus ativos. Né? O golpe ele tem uma base econômica, tem uma base política, óbvio, vou falar dele, mas tem uma base econômica muito evidente. Junto da reprimarização tem esse ascenso absurdo da financiarização. Né? Hoje, o Brasil é um país de hiperendividados. Isso quer dizer que nós estamos pagando, né, muito capital fictício. E, ao mesmo tempo, os estados, o poder público, né, o maior programa de transferência de renda do Brasil é a tributação. Por quê? Porque nós estamos pagando a dívida pública, cada brasileiro está aqui dando o seu quinhão, seja pela dor, seja pela tributação, seja pela ausência de políticas, ou seja, pela tributação, para estar pagando pelo menos, né, 1 trilhão de juros. Né? Claro que desde 2014 a gente tem déficit, né? A gente não está pagando, a gente tá gerando papel para gerar papel. Né? Estamos fazendo papagaio para pagar papagaio. Então, essa financiarização é algo absolutamente, talvez, destruidor das relações sociais. É isso, é uma sociedade de um punhado de bilionários do mercado financeiro, do mercado da reprimarização. E aqui não cabe a nós fazer aquelas interpretações da antiga escola, porque a antiga escola dizia o seguinte: olha, tem um capital produtivo, tem um capital financeiro. Esta divisão, companheiros, não existe mais. O capital do agronegócio ele está na bolsa e ele está no mercado de papéis. A Vale, né, ela tem o seu próprio banco. A Volkswagen tem o seu próprio banco. Né? Então, assim, essa relação entre o que é produtivo e financeiro, ela está muito imbricada hoje. Para isso, eles precisam de desregulação. Tem que desregular tudo. Eles têm que desregular os mercados, têm que desregular os fluxos produtivos, né? Tem que desregular, por exemplo, a proteção ambiental, a proteção hídrica, né? Flexibilizar o mercado de trabalho. Portanto, você tem um novo regime de acumulação, que é absolutamente flexível. A classe trabalhadora que nós estamos conhecendo é incrivelmente, vai ser incrivelmente e tragicamente parecida com a classe trabalhadora do século XIX.
Quem era a classe trabalhadora do século XIX? Era uma classe trabalhadora que não tinha horário de trabalho, que não tinha contrato, que não tinha salvaguarda nenhuma. Veja, um trabalhador do Uber, um trabalhador do iFood, ele é um cara que não tem contrato, não tem nada. Então, nós estamos conhecendo uma classe trabalhadora que o século XIX, né, conheceu, com uma grande diferença. Qual é a diferença? É a diferença de que esta classe trabalhadora, né, do século XIX, ela morava junto, ela bebia junto, ela jogava futebol junto, ela, né, ia para o lundu, ela ia para o seu terreiro junto, ela ia para a fábrica junto, né, ela fazia cultura junto. Hoje não. Né, nós temos um novo regime de tal forma de flexível que esse trabalhador sequer se sente trabalhador. Ele acha que é patrão de si mesmo, quando, na verdade, ele é escravo de uma lógica absurda de desregulação, flexibilização e de plataformização da economia. Né? Quanto tempo eu tenho, Lúcia? Estou com 12, é isso? Não, bom, tudo bem. Aí a terceira ideia é sobre essas tendências contemporâneas que nós estamos vivendo. Eu vou economizar tempo de vocês em relação a isso. Bom, primeiro é a assunção dessa economia de plataforma, né? Ou seja, isso para nós é completamente contemporâneo, é absolutamente contemporâneo. A ideia de uma economia que ela roda em plataformas digitais transnacionais. Isso é um fenômeno absolutamente novo. Não tem nada na história da humanidade, assim, se você for para trás, não tem nada parecido com um regime de acumulação tão solto, tão flexível, com tanta capacidade política. Veja isso, assim, os caras hoje conseguem, né, eles conseguem dominar o circuito mundial de serviços, de circulação de bens de consumo. É a Amazon, né, é o circuito da produção dos mercados digitais, é a Uber, né, são as redes sociais, que na verdade são redes hoje, sobretudo, de mercantilização de valor. Há toda uma lógica em torno dessa economia de plataforma, que é um fenômeno absolutamente recente, e que nós não sabemos como é que lidar com isso, porque é o seguinte, é uma economia que ela não tem espaço, ela não tem território. Como é que seria um sindicato dos trabalhadores do Uber? Ou um sindicato dos trabalhadores da iFood? Ou um sindicato das trabalhadores da Amazon? Né? Ou um sindicato dos novos bancos digitais? Veja, Lúcia e Eliseu, vocês estão lidando com jovens que fatalmente têm contas em bancos digitais. O Nubank, o Inter, que são bancos que não têm agenda, não têm agência, mas têm ativos. E que, sobretudo, rodam nos aplicativos que os jovens hoje estão, né, utilizando. E aí essa confluência entre tecnologia, né, as chamadas fintech, entre a financiarização e a tecnologia. Veja, todo jovem hoje, é só você, Eliseu, conversar com os jovens, né, do movimento, ou então com os meninos do CDV. Fatalmente eles vão estar numa dessas economias de plataforma. Isso é um fenômeno que para nós é muito importante, né, para compreender essa inserção. Bom, Renato, oi. Desculpa, só uma coisinha, é que te passei a host, mas tem a Sueli que está tentando entrar. Tu consegue, por favor, admiti-la? Porque... tá bom, eu pensei que você tinha me colocado como co-host. Então o meu sistema não permite, só permite transferir. Então tá bom, eu já coloquei Obrigado. Aqui Boaventura e Sueli. Perfeito, muito obrigado, desculpa. Não, fica à vontade, eu não tinha percebido. Tá bom, eu estou usando uma segunda tela aqui para ver. Bom, no Brasil e na América Latina, em especial, nós fomos muito atingidos por uma ideia de neodesenvolvimentismo. Veja, eu estou aqui no Ceará. No Ceará, esse neodesenvolvimentismo ele é muito, muito, muito forte. A ideia de que nós somos, aqui no Ceará, né? Nós somos 4% da população e 2% do PIB, então nós temos que atrair capital. Gente, isso foi um engano e um engodo tão potente que até uma parte da esquerda caiu nesse engodo. De que, em nome do desenvolvimento, tinha que fazer choque de capital. Veja, o que fez com que uma parte de nós se aliasse, né, nós, assim, esse campo, né, que foi o campo popular democrático dos anos 80, digamos assim,
flertasse com o neodesenvolvimentismo, abraçasse o neodesenvolvimentismo, foi sobretudo a ideia de que tinha que fazer crescer o PIB. Gente, mas crescer o PIB gerou, né, o Dário inaugurou a nossa reunião de hoje falando da irmã Dorothy. Quem foi que matou a irmã Dorothy? Foi o latifúndio antigo travestido de neodesenvolvimentismo. Veja, o antigo latifundiário escravagista, né, do século XIX, ele se financiarizou e ele se modernizou de maneira conservadora. O neodesenvolvimentismo, ele impulsionou um processo de modernização conservadora. Ele se moderniza nas suas práticas, digamos assim, de acumulação, de exploração. Ele não é mais aquele cara, por exemplo, ele não é mais o dono da mineração, né? Não, ele é a grande transnacional que joga na bolsa. Ele não é mais aquele latifundiário só que anda com aquele chapéu e aquele cinto, né, com a fivela grande. Ele é o cara que joga na bolsa. Mas ele é o cara também que continua escravizando. Ele é o cara que, quando ele necessita, ele pratica a violência, né, mais covarde possível, que é de matar camponês, que é de matar opositores, que é matar militantes do movimento social. Cara, os caras mataram uma criança de 9 anos, escondida debaixo de uma cama, na semana passada, em Pernambuco. E o país não parou por causa dessa criança de 9 anos assassinada num crime de extermínio político. Ou seja, o Brasil contemporâneo é um país em que o latifúndio contemporâneo, né, essa modernização conservadora, arrancam a criança debaixo da cama, mata a criança e o país não para. O país era para ter parado por causa desse assassinato. E não parou por causa disso. E aí você tem essas novas tendências de acumulação primitiva que vocês estão em cima delas. Né? Veja, quem está em Açailândia, o Renato está em Açailândia, quem está em Açailândia sabe que a acumulação primitiva não ficou no século XIX. Os caras chegam e tomam terra de índio, terra de quilombola, terra de sem terra, terra de camponês. O que foi que aconteceu na Chapada do Apodi Cearense? O que foi que aconteceu no Seridó, no Rio Grande do Norte? O que foi que aconteceu, né, no Vale do São Francisco? O que aconteceu no Pará, sobretudo ali, né, em especial, né, nas margens do Tapajós? Tudo isso são novas fronteiras de acumulação primitiva. Agora, para isso, eu preciso desdemocratizar a sociedade. Por que os caras fizeram o golpe? Os caras fizeram o golpe porque é o seguinte: esse regime entra em crise, e quando ele entra em crise, ele precisa ser mais violento, ele precisa arrancar rentabilidade. Né? Acontece no mundo inteiro, né? Em especial, quando acontece essa crise do sistema mundo, essa crise do globalismo, acontece o seguinte: o surgimento de tendências de extrema-direita, neofascistas, que obviamente tem que desdemocratizar a sociedade. Bom, aí tem golpe no Brasil, golpe em Honduras, golpe no Paraguai, né? Você tem a ascensão da extrema-direita italiana, ascensão da extrema-direita. Ah, não tinha extrema-direita na Itália? Claro que tinha. Ah, não tinha extrema-direita, né? Por exemplo, em Portugal, os caras conseguiram agora sair de 1 para 12 cadeias? Tinha. Só que como força organizada e socialmente legítima, né, na segunda metade do século XX, ou seja, pós-Segunda Guerra, né, isso, obviamente, é um reascenso, né, muito contemporâneo. Essa é uma tendência contemporânea, essa extrema-direita auto-organizada com base social, né, ela vai durar muito tempo, porque ela tem 4 grandes veículos, essa extrema-direita. Vou falar disso. Né? Bom, um veículo, obviamente, dessa extrema-direita, né, é que ela está baseada em fundamentalismos, seja o fundamentalismo religioso, seja o fundamentalismo de mercado. Né, os ungidos de Deus, a verdade absoluta, né, as teologias, né, da compensação, né, porque assim, olha, faz isso que Deus vai te dar um carro, né, um SUV 0 quilômetro, né, alguma coisa assim. Né, um fundamentalismo religioso muito moralista e um outro fundamentalismo que é um fundamentalismo de mercado, que também é um fundamentalismo. Ele não é religioso, mas ele é de mercado. Né? É uma ascensão desse fundamentalismo de mercado. Um segundo aspecto dessa nova extrema-direita é o discurso da moralista anticorrupção. Né? Muito forte. Isso foi muito forte no Brasil. O lavajatismo, o Moro, né? de que ser de esquerda era ser corrupto, ser de direita era ser honesto. Né? Ser de direita é ser direito. Né? Isso foi muito forte no Brasil. Isso é muito forte no Brasil. Né? Isso cala muito aos brasileiros. Terceiro, essa extrema-direita é a extrema-direita que diz que vai chegar com ordem. Né? Para a América Latina, isso foi sopa no mel.
Porque, veja, nós temos taxas epidêmicas de homicídio, medo, extermínio. O que a extrema-direita chega e diz assim, eu vou lhe dar paz, a paz das armas. Eu vou prender mais gente, eu vou autorizar que as polícias matem mais ainda, eu vou, né, rebaixar a idade penal, eu vou instituir pena capital, eu vou fazer, né, prisão perpétua, né, eu vou deixar liberado a força extrema da polícia para lhe dar paz. A ideia de força e ordem apaixonou milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Né? Veja, tem gente apaixonada pelo Bolsonaro. Absolutamente apaixonada pelo bolsonarismo. Apaixonada, motivada. Né? E assim, é isso. Então, essa extrema-direita está socialmente muito, né, enraizada. E o quarto e último elemento dessa extrema-direita é, obviamente, o ultraliberalismo, que na prática é uma guerra aos pobres. Né? Fim do Estado Social, né? E, ou seja, aos pobres, cadeia ou cemitério. Né? A ideia de guerra aos pobres. Quando eu digo guerra aos pobres, ou seja, pensar o fascismo como guerra aos pobres, não é que os pobres sejam todos iguais. Veja, quem está na ponta da ponta é o quilombola, é o sem terra, é o indígena, é a mulher negra, é o LGBT, né? É isso, ou seja, você tem inclusive aí o estabelecimento dessa nova extrema-direita e da sua agenda nova extrema-direita, que ela é reacionária, ela é moralista, ela é ultra, né, liberal, né, ultraliberal, e ela é, sobretudo, punitivista, né, genocida. Para isso, eles precisavam tirar os direitos da Constituição. Vamos lembrar que o Meirelles já tinha cantado essa bola. O Meirelles tinha dito o seguinte, olha, a Constituição não cabe no orçamento. Pronto, eu acho que essa chave é a chave que a gente tem que compreender. Daqui para frente eu vou... Esse é o meu... eu acho que eu estou indo agora para os meus últimos minutos. Veja, a grande questão é que eles querem, e eles fizeram isso, foi romper o Pacto Sociopolítico de 88. O Pacto Sociopolítico de 88 estava baseado em, né, 3 grandes temas. Mais investimento social, mais participação popular para a garantia de direitos. Obviamente, esse pacto sociopolítico, né, nós éramos críticos porque ele era pequeno, ele era pouco, né, a gente queria mais, né? O Brasil nunca teve welfare state, o Brasil nunca teve, de fato, Estado Social. Né? O nosso primeiro pacto sociopolítico que flertou foi o artigo 5º, 6º e 7º da Constituição. Né? Por quê? Porque em 88 nós pautamos isso. Olha, mais investimento social, com mais participação popular, com maior participação popular, para garantia de direitos. Né? Aí você pensa SUS, né? Você pensa SUAS, segurança alimentar, né? Ou seja, você tem tudo isso, que inclusive muitas dessas coisas já começaram no governo Collor a ser completamente destruídas. Né? Aí depois veio o governo Fernando Henrique, vem os governos Lula e Dilma, em especial, você tem ali, né, uma expansão, em especial com o crescimento das commodities, você tem uma expansão de políticas sociais que foi muito importante, né, a expansão de universidades, por exemplo, mas mesmo assim era um governo de contradições evidentes, reforma da Previdência do Lula, abraçar o agronegócio, ou seja, por isso que ele é muito chamado de social-liberal, porque ele era muito liberal numa ponta da economia, mas ele teve capacidade de expandir algumas políticas sociais. Bom, consequência evidente disso é a administração penal dos pobres. Bom, quantos de nós aqui, né, Marco, os companheiros das outras pastorais carcerárias, a gente sabe que, né, o Estado atual é o fim do Estado Social e o Estado penal policial. Né? A administração penal dos pobres, o hiperencarceramento, ele é um fenômeno novo na sociedade brasileira. O hiperencarceramento norte-americano é da década de 70, o hiperencarceramento brasileiro é da década de 90. Veja, o ano de 96, 97, eles terminaram com 180 mil presos no Brasil. O ano de 2021 terminou com 800 mil presos. Eu vou repetir isso. O Brasil tinha 170 mil presos ali na virada de 96 para 97. O Brasil vira 21 para 22 com 800 mil, praticamente. Né? Isso é o quê? Por quê? Porque o mercado ele vai dizer o seguinte, olha, eu gerei desemprego estrutural, gerei uma massa que não serve nem para o desemprego estrutural, de desalentados, né? E eu tenho que fazer, portanto, o quê? O extermínio de uns, ou seja, quem não cabe. Tem um clássico da criminologia que é assim, cárcere ou fábrica, de 2 italianos, né? O Dario Melossi e o Massimo Pavarini.
Só que esses italianos, lá da década de 70, quando eles disseram cárcere ou fábrica, o que eles disseram? Eles estavam olhando, basicamente, a classe operária europeia e diziam assim, olha, quem não cabe na fábrica vai para o cárcere. Se eles olhassem hoje o Brasil, eles diziam o seguinte, é cárcere ou cemitério, porque não tem fábrica. Então é o seguinte, quem não cabe no cárcere vai, né, para a cova. É o que está acontecendo. O ano passado, nós tivemos uma taxa de homicídio de jovens aqui em Fortaleza, por exemplo, de 10 a 19 anos, que supera 100 homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso é um fenômeno estrutural de dimensões políticas, evidentes, sociais. Isso não é só a lógica da organização criminosa, do capital criminoso, que é uma forma de capital também, né? As organizações do crime são organizações capitalistas violentíssimas, né? Elas fazem tudo que uma organização capitalista faz. Ela produz, armazena e ela tem varejo. E o varejista é um menino jovem negro que é morto ou preso e facilmente substituído, né? O menino recrutado por microtráfico. Este é um fenômeno político, né? Que inclusive abastece o discurso da extrema direita, né? Bom, nossas tarefas. Eu vou agora me permitir aqui, assim, o que somos nós? Quando eu digo nossas tarefas, eu estou botando no plural porque são nossas mesmo. São nossas de um campo democrático. Eu não estou falando partido. Cara, eu hoje assim eu tô com um nível assim de urgência e de desespero que o nosso nós, inclusive, é um nós muito amplo, né? O nosso nós é um nós muito amplo. Inclusive, nós temos que nos defender, esse nosso nós, né? Para que outros não sejam martirizados, né? É isso, assim, quando eu penso, né, sei lá, Irmã Dorothy, o Zé Maria do Tomé, aqui no Ceará, a Marielle, acho que a primeira tarefa da gente é se manter vivo. Né? É super importante. E derrotar o fascismo nas urnas. Veja, eu não tenho, né, qualquer expectativa, né, digamos assim, esquerdista, né, não dizer assim, eu queria muito ter um grande programa, né, para o tempo presente, um programa, né, eu queria ter milhões nas ruas gritando pelo socialismo, né? Isso não existe, ok? Isso não existe. Então, assim, porque assim, a primeira coisa é o seguinte, é lutar pela vida, lutar contra a fome, lutar pela a vida da juventude, lutar contra a máquina do desespero, da mineração e do agronegócio, é uma máquina de destruição, tudo isso é fascista. Nós vamos ter que derrotar os caras nas urnas, com um programa que não é nosso, não vai ser nosso o programa, eu estou colocando isso. É um efeito absolutamente prático. Bolsonaro não desce do Palácio do Planalto docemente. Ele não desce. Nós vamos ter que derrotar nas urnas. Primeiro, garantir a eleição. Garantir a eleição livre. Garantir a derrota do Bolsonaro. Garantir, né, a legitimação das eleições, que ele tope o resultado. Garantir a posse. Por isso que eu coloco nas urnas e nas ruas. Houve, né, nesses 3 anos de Bolsonaro, 4 vezes mais armas registradas legalmente do que no período anterior. A turma dele está armada. Já estava armada. A turma dele está mais armada. Eu teve um aumento aí de 480% em 3 anos do número de armas registradas. Cara, é arma na mão de bolsonarista. É a arma que vai, no dia da eleição, ele vai constranger a gente. É a arma que vai constranger o trabalhador no caminho da urna, na campanha, quando tiver com bandeira vermelha na rua, né, no comício do Lula, não sei o quê. É essas coisas, bicho, que vão acontecer. Então, assim, por exemplo, veja, eu sou de um partido absolutamente crítico ao neodesenvolvimentismo, absolutamente crítico ao social-liberalismo. Mas eu estou defendendo, assim, não tem tergiversação, não tem vacilo. É derrotar na urna, derrotar na rua, e nós temos a consequência. É o seguinte, olha, eu quero inclusive fazer oposição ao neodesenvolvimentismo. Veja, eu quero fazer oposição à agenda da mineração. Mas para isso eu preciso estar vivo, porque o fascismo é um projeto de morte. A situação é desta magnitude e desta gravidade, ok? Então, assim, feito esse meu desabafo desesperado, aí eu acho que nós temos que continuar sendo aquilo que a gente é.
Veja, o Brasil perdeu, inclusive, o Brasil está deprimido, nós, né? O nosso campo está deprimido, o nosso campo está triste, melancólico, né? O medo é um instrumento do poder para nos dominar. Por isso que hoje nós não falamos, inclusive, de projeto societário, não falamos mais de revolução. Por quê? Porque nós fomos entranhados em tanta dor, em tanto desespero, em tanta luta imediata. O projeto deles foi tão grande que tirou de nós, inclusive, o desejo de uma sociedade para além do capitalismo. Quem é que fala dessas coisas? Quem é que fala de que... Veja, o Dário colocou uma coisa que eu achei linda, né? As vozes do martírio da natureza. Quando eu penso na interseccionalidade hoje, a interseccionalidade hoje não é mais só classe, raça e gênero, é classe, raça, gênero e natureza. Ou seja, eu tenho que pensar as opressões de classe, eu tenho que pensar as opressões de gênero, eu tenho que pensar as opressões de raça e eu tenho que pensar a destruição da natureza. A atual fase do capitalismo me obriga a pensar a natureza como sujeito, inclusive. Né? Esse sujeito que não fala por si. Né? Então eu tenho que pensar a interseccionalidade que eu penso hoje é que ela estabelece, olha, essa classe trabalhadora, ela é classe, ela é raça, ela é gênero e ela é natureza, porque o campesinato é natureza, o índio é natureza, o quilombola é natureza. Veja, eu moro num estado que tem 184 municípios, 75 municípios do Ceará estão diminuindo de tamanho. Os jovens estão indo embora. Eles estão indo embora para onde? Eu sou do Comitê de Trabalho Escravo. Bom, é isso. Eu sou do Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo. Né? Cara, nós tivemos ano passado dezenas de jovens cearenses resgatados no Maranhão, no Pará, na Bahia. Esses jovens estão indo trabalhar onde? Eles estão indo trabalhar nas novas fronteiras do capital. Olha só a relação classe e natureza. E quais são essas novas fronteiras? É isso. Eu levei para o Ministério Público do Trabalho há 3 semanas atrás uma vítima que se soltou sozinha, roubou a moto do feitor lá no Maranhão, veio bater aqui. Aí veio na Comissão de Direitos Humanos com medo de ser preso porque tinha roubado a moto. Eu levei ele no MPT, no Ministério Público do Trabalho. Esse jovem estava lá no Maranhão. Fugiu, estava em situação de escravo, fugiu para cá, um cara da periferia de Fortaleza. Desses 75 municípios que estão diminuindo, o cara vai para a periferia. Então, assim, esta relação interseccional entre classe, raça, gênero e natureza, ela tem que ser incorporada nos nossos corpos. Não dá para falar daqui para frente de nada que não incorpore a tragédia da natureza. Olha o que aconteceu em Petrópolis. Mudança climática não é um negócio para amanhã. Está acontecendo. Os eventos extremos, eles chegaram. Lamentavelmente, os eventos extremos, eles chegaram. Então, nós temos que refundar um desejo de reinvenção do mundo. Veja, vocês podem dizer, esse cara é maluco. O cara acabou de dizer que nós temos que nos manter vivos, que nós estamos numa guerra contra os pobres. Não, nós estamos vivendo o lado da vítima, da guerra que o fascismo faz aos pobres. O cara acabou de dizer que tem que derrotar o fascismo nas urnas. O que eu quero dizer? Não dá para ficar apaixonado pelo retrovisor. Sabe? Não dá para ficar apaixonado pelo retrovisor. Nós temos que derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo, e eu estou, assim, a minha energia vital, o meu corpo, o meu coração, né, o meu afeto, o meu espírito, a minha mente estão, para esse ano, o meu maior desejo é derrotar o Bolsonaro. Mesmo que eu não seja reeleito, meu maior desejo é derrotar o Bolsonaro. Eu tenho desejo, essa ideia me apaixona, essa ideia me move, né? Essa ideia me move. Mas eu estou apaixonado por outras coisas também. Eu estou apaixonado pela ideia de que é necessário, mais do que nunca, refundar um projeto societário, né, de superação do capitalismo, nem que seja para o tempo além da minha vida. Para isso, eu preciso de gente com mais formação política. Cara, os caras derrotaram a gente nos anos 90. Eu tenho um sobrinho de 18 anos que é liberal. É isso. Eu tenho dor. No meu sobrinho acha que o mundo é capital, mercado, fim dos impostos. O meu sobrinho adolescente. A nossa derrota foi, sobretudo, do espírito, da subjetividade, da ideologia. Né? Nós não temos hoje, por exemplo, uma formação política que nos permitisse, em larga escala, a autoconsciência para a auto-organização. Alguém aqui falou hoje que veio da Juventude Operária Católica. Alguém falou hoje aqui, né, que foi da Juventude Operária Católica. Isso é formação de autoconsciência. Nós perdemos, porque nós nos institucionalizamos muito, nós fomos muito enredados
nas teias das institucionalidades. Nós fomos muito enredados nos fragmentarismos, nós fomos muito enredados, né, digamos assim, em que os marcadores de diferença davam conta do nosso projeto. Veja, né, essa ausência de autoconsciência para a auto-organização. Claro, os caras destruíram também as nossas ferramentas. Né? Os caras destruíram os sindicatos. O que a reforma trabalhista do Temer fez? Essencialmente, destruir sindicato. Destruiu os sindicatos. Os caras destruíram as nossas ferramentas e destruíram o nosso patrimônio político. A nossa grande derrota nos 90, que se estende até hoje, foi uma derrota, sobretudo, no campo da ideologia, do desejo, da subjetividade, da consciência política. Nós permitimos que as ideologias de mercado, né, elas fossem, sobretudo, digamos assim, atingissem e apaixonassem um grande número de jovens, em especial para isso. Bom, termino, eu acho que já deu os 30 minutos. A necessidade, veja, eu não chamo hoje ninguém para partido, mas é necessário manter instrumentos se o Vino quer entrar. Ok, Dário? Obrigado. Nós precisamos, sobretudo, de novas ferramentas políticas que consigam falar com as novas gerações na economia de plataforma. É muito importante. O tema da internet, o tema da economia de plataforma, para os nossos jovens, é muito importante. Veja só o tamanho da tarefa. Eu tenho que me defender contra o fascismo lá no trabalho escravo, lá na mineração, esse fascismo financiarizado, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que me conectar com um jovem que está na economia de plataforma. Isso demanda de nós uma inteligência muito potente, que eu acho que é o seguinte, nós temos que estabelecer esse projeto assim. Eu estava falando com a Lúcia um dia desse, a Lúcia me chamou para falar lá no CDVHS. Eu falei assim, né? A Lúcia até deu o depoimento do sobrinho dela, eu acho que é do primo dela bolsonarista. Cara, nós vamos ter que disputar, porque não é só disputar o voto para o Lula, mas é dizer o seguinte, olha, nós vamos ter que fazer a disputa da consciência desse sujeito de longo prazo. Por quê? Porque política é essencialmente correlação de forças. Você tem hoje uma base antipovo, antipobre, racista, misógina, armada, violenta, fanatizada, odiosa, e tem do outro lado nós, né? Que, obviamente que nós somos os herdeiros dos derrotados, mas estamos muito, muito desorganizados, estamos sem projeto. Nós temos que reestabelecer um projeto nacional. Mas o que eu digo assim, nós não temos que esperar um projeto nacional para derrotar o fascismo, nós temos que derrotar o fascismo para ter o projeto nacional. Certo? Ninguém espera um projeto nacional para derrotar fascista. Nós temos que derrotar o fascismo hoje, para dizer o seguinte, olha, ter apostado na Vale foi errado. Foi errado ter apostado na Vale. Foi errado ter apostado no agronegócio. Foi errado ter feito, né, aliança com o Bradesco e o Itaú. Então é o seguinte, olha, isso fez mal para o Brasil, nós temos que pensar um outro patamar de aliança. Bom, para isso eu acho que a gente vai precisar de várias novas formas. Existe uma obsolescência da esquerda, tá? Existe uma obsolescência da esquerda que ela tem que ser reconhecida. Eu me sinto obsoleto às vezes. Agora, eu tenho que renovar essa obsolescência sem cair na malha do mercado. O que para mim é arrancar um novo futuro? Cara, é olhar para o bem viver, é olhar para o patrimônio dos indígenas. Cara, vocês já ouviram aquele belíssimo poema do Fernando Bran e do Milton Nascimento? Índio. Né? Vocês já entenderam aquele verso? E é aquilo, né, quando o índio desce, né, da estrela, né, ele diz assim, e aquilo que se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas por ter permanecido oculto quando era simplesmente o óbvio. Por que ele bota, o autor do verso, bota isso no índio? Quer dizer o seguinte, o bem viver das populações não capitalistas vai nos surpreender como a única possibilidade da gente salvar o planeta. É isso, o bem viver das populações tradicionais. Até os caras do capitalismo verde estão entendendo isso. Nós é quem ainda, lamentavelmente, não estamos entendendo. Eu sou contra o capitalismo verde. Mas até os caras do capitalismo verde estão querendo agora privatizar e financiarizar e monetizar o saber dos povos tradicionais.
Então, nós precisamos também vencer a nossa obsolescência, porque nós fomos, no passado, uma esquerda produtivista, uma esquerda industrialista, uma esquerda que não entendia as tramas da natureza e tal, e, inclusive, flertamos com o produtivismo fordista. Existe no Brasil e na América Latina uma esquerda fordista. Nós precisamos superar isso. Nós temos que beber das águas do bem viver, do saber tradicional, dos saberes históricos, né? Isso é muito importante. E, sobretudo, desse encontro dessas contradições entre classe, raça, gênero e natureza. Pensar a autoconsciência dos mais jovens para a auto-organização e novas formas políticas para a autoemancipação. Arrancar um novo futuro. E eu finalizo. Eu não estou vendo aqui quanto tempo eu já passei, mas eu quero deixar para vocês essa. Eu acordei hoje com esse sentimento do Mayakovsky. É preciso arrancar a alegria ao futuro. Nesta vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e seu ofício. Obrigado.